Olá, esse é o podcast Conversa de Qualidade, né, e sempre trazemos aqui assuntos para elevar o nível de pessoas da área de qualidade, aquelas pessoas que geralmente estão nos bastidores, né, na luta difícil de implementar a qualidade no dia a dia de empresas. E é um tema muito abrangente, né? São temas muito abrangentes que a gente traz aqui, porque a qualidade ela tem essa característica. E aí, pessoal, hoje, é claro que o podcast Conversa de Qualidade, ele conecta pessoas, né, boas práticas, inovação, estratégia, para que a gente consiga, né, com o grande conhecimento dessas pessoas que estão aqui conosco, elevar o nível de qualificação, de conhecimento e de conectividade, né, com os problemas que a gente mais enfrenta lá nos bastidores, como eu falei. Eu sou a Rose Abreu, ou Rosemary Abreu, o que preferir, né, sou da Filipé Indústria Química, da FIC, e a gente da FIC também gosta muito disso, né? De trazer assuntos importantes e de conectar assuntos importantes, principalmente voltados à qualidade, porque isso tem muito a ver com higienização, né, Janaína? E aí eu trago ela aqui, né, Janaína Gonçalves, é uma pessoa que tem uma história de sucesso dentro de uma das usinas aqui da região, que a gente faz parte, a Miriri, e principalmente num assunto, a gente vai tratar de um assunto, ela tem, como eu falei, uma jornada intensa e extensa, né, de 17 anos. É bem legal, isso ela me falou agora, um pouco antes do podcast, isso é inspirador, né, estar numa empresa e numa corporação por tanto tempo quer dizer muito sobre a pessoa, né? Então, primeiro, agradecer a presença dela aqui para falar desse assunto que é o 5S. O que seria essa ferramenta japonesa que há tanto tempo, né, Jana, vem trazendo benefícios, obviamente, para a qualidade e é a base de qualquer sistema de gestão. Isso. Então, Janaína, ela é formada em secretariado, porém, por ter essa grande experiência e convivência, né, e parceria dentro da Miriri, ela traz toda essa sua jornada nessa ferramenta, tá? E aí ela vai falar dos desafios, vai falar de todas as dificuldades dentro de um ambiente de usina, mas falar um pouquinho sobre os conceitos também, né, Jana? Sim. Então, como eu já lhe apresentei, né, a usina Miriri, ela é referência nessa parte de 5S, é uma usina que a gente, quando entra, vê nitidamente os benefícios dessa ferramenta implementada, né? É visual, porque, e aí desde já eu agradeço, doutor Felipe, a disponibilidade de mandar uma colaboradora dele para falar um pouquinho disso e disponibilizar conhecimento para as pessoas que estão assistindo, isso é fantástico. Então, Jana, a palavra é sua, né? E a gente pode começar justamente. Você pode falar um pouquinho, que eu achei muito interessante, dessa sua jornada. Certo. Você já estava me passando isso, mas essa sua jornada dentro da Miriri, né? Você chegou com apenas quantos anos de idade? Com 18. Com 18 anos, como estagiária, né? Numa área de laboratório até. Eu cheguei, na realidade, minha carteira só tem a assinatura da Miriri, né? Quem assinou... Até hoje. Até hoje, graças a Deus. Eu espero que dure muito tempo. Sim, vai durar. Mas aí, eu comecei iniciando no laboratório. Normalmente, quem inicia na empresa ou começa num ambiente de laboratório ou em outro ambiente. Saem muitas pessoas desse ambiente de setor de laboratório. Uhum. Aí, o nosso laboratório, o laboratório que eu iniciei é de ATR. A gente faz análise do ATR da cana. Então, é a gente que define quanto é que o fornecedor de cana vai receber no final pela análise que a gente faz. Uhum. Eu iniciei como auxiliar, né? Todo o processo inicial, eu comecei como auxiliar de analista. Uhum. Na safra seguinte, que eu entrei como safrista, a gente tem esse período de preparação e de safra na empresa, então a gente tem a rotatividade de colaborador. No ano seguinte, eu virei analista. Então, eu tive a habilidade de aprender rápido as análises e contribuir mais com o setor, né? Então, eu já entrei como analista. Na sequência, eu já entrei como líder de laboratório. Então, eu que era responsável por fechamento do laboratório. E, nesse período, eu comecei a cursar o curso de secretariado, que é na UFPB, no Campus 4 de Mamanguape.
e teve uma oportunidade de vaga de recepcionista no escritório administrativo. Na seleção eu passei e comecei a atuar como recepcionista na recepção. Porém, por incrível que pareça, eu nunca gostei da área de secretariado. Eu dizia sempre, eu gosto muito da área de eventos e dizia, quando eu me formar, ou eu vou trabalhar com eventos, ou eu vou ser auditora ou consultora. Então, assim, previamente eu já dizia o que eu ia ser no futuro e não sabia. Aí surgiu a oportunidade, porque há exatamente 7 anos a gente implantou um sistema de gestão, que a gente chama de sistema de gestão com foco em resultados, baseado em valores humanos, né? E ele foi implantado na gestão de outra pessoa, que hoje não está mais na empresa, mas aí, pela demanda da pessoa, o Dr. Felipe viu a oportunidade e me desafiou a tomar conta das UGBs, né? Que a gente chama de UGB, são unidades gerenciais básicas, é como se fosse pequenas miriris, células dentro da miriri, e a gente está gerenciando, ajudando cada setor, cada UGB a gerenciar seu ambiente, seja com ferramenta relacionada a 5S, a indicadores. Então, cada UGB, ela mostra e faz a sua entrega através dos dados que são gerenciados por ela mesma. Aí eu comecei a tomar conta do sistema de gestão. Com pouco tempo, tive o apoio de Mailton, que é do RH. Em alguns anos, a gente formou uma equipe, que a gente tem o nome da equipe, que é Núcleo de Gestão, que é o nosso setor. Hoje sou eu, Tiago e Emerson. E a gente montou a SL, o Núcleo SL, que é a Educação Continuada de Líderes. Então, a gente faz um trabalho interno com toda a liderança, porque a gente sabe, trabalhando as lideranças, a gente vai conseguir multiplicar todas as informações voltadas à qualidade dentro da empresa. E nesses anos aí, a gente foi aumentando a equipe do núcleo da SL, e Emerson veio para contribuir com o nosso sistema de gestão. Ele muito voltado à parte de desenvolvimento humano, né, voltado aos treinamentos, e eu voltada à parte da auditoria. E Tiago agora contribuindo na parte da comunicação, formando o núcleo de gestão. E exatamente a gente está nesse processo desde do surgimento, porque antes a gente contribuía sendo apenas colaborador, aprendendo sobre o sistema de gestão, e hoje a gente está contribuindo, ajudando para que o sistema funcione. Então, fazendo uma radiografia bem legal dessas suas aptidões, Jana, eu acho que você gosta muito de trabalhar com gente. Gosto. Né? E aí, é aí que está o ponto, né? Para você estar numa área de melhoria contínua, que você precisa formar pessoas, né? E aí disseminar esses indicadores que vocês desenvolvem para cada área, precisa desse traquejo com pessoas, né? E porque você só consegue implementar algo porque você acredita e, sim, claro, que você tem essa aptidão, porque realmente hoje eu acho que é a bola da vez para qualquer área. As pessoas precisam trabalhar com gente, até porque tudo, no final das contas, é sobre pessoas, né? Então, Jana, perfeita essa sua, né? Foi um passeio aí rápido, mas que a gente entendeu muito bem, né? Realmente o pessoal da Miriri soube entender e ver o seu potencial, e aí soube aplicar muito bem isso. E aí a gente pode justamente agora falar sobre o tema principal desse podcast, que é a 5S, que é essa ferramenta japonesa, como eu falei, que ajuda e auxilia muito a gestão de qualquer empresa, né? E aí começar justamente nesse tema, né? O que é o 5S para você, né? E pode falar de conceitos, pode falar de toda a base. Qual a visão, né, que você tem dessa ferramenta em si, né? E aí a gente vai entrando tem outras coisas bem legais para a gente ir puxando sobre esse assunto, né? O que é 5S? Como é que uma pessoa que está lá do outro lado, escutando ou vendo a gente, pode levar para a empresa também, né? Para as suas empresas, corporações, para as suas equipes, para o seu processo, nessa ferramenta que eu acho que é
é muito necessária, peculiar e simples de ser Uhum. aplicada, né? Vamos começando pelo conceito, então. O que seria 5S na minha visão, né? Sim. 5S ele é uma ferramenta que aí eu não levo ele muito para o ponto de empresarial, mas eu considero ele uma ferramenta que nos ajuda muito, principalmente no lado pessoal da gente. E é isso que eu costumo falar muito com as pessoas com o trato do 5S. Ela contribui muito profissionalmente, contribui. Mas, a partir do momento que eu consigo enxergar o 5S de uma forma diferenciada, eu levo isso para minha casa. Porque esse é o ponto, né, Janaína? É mais do que uma ferramenta, é uma questão cultural. Isso. E aí é que está o sucesso, né, da ferramenta. Quando você começa a colocá-la na cultura. Isso. Aí, normalmente, como a gente trata, né, o 5S dentro da empresa? É difícil, claro. A gente sabe que é difícil. Toda mudança, quando eu saio da zona de conforto, eu torno aquilo mais difícil. Mas é mudança de hábito, mudança de atitude. É a partir do momento que eu estou disponível a querer mudar, a melhorar, já que a gente trabalha com a melhoria contínua, o 5S ele vai me moldando. Ele vai transformando a visão da gente de forma diferente. Eu acredito que foi ontem, a gente estava na indústria, né, Tiago? E conversando exatamente com o pessoal do laboratório, que a gente fez uma visita ontem no laboratório, a gente escutou que o pessoal estava dizendo, estou sentindo falta de identificação em tal setor. Aí, cadê o 5S? Eu disse, sabe o que é isso? Já entrou dentro de você. Então, quando você está com o 5S dentro de você, você começa a olhar o ambiente de forma diferenciada. Você não vai querer estar num ambiente que seja sujo. Vai se sentir mal se o ambiente estiver despadronizado. Se tiver tudo bagunçado, você não vai querer estar. Então, você começa aí cada caixinha colocando no seu lugar e isso vai mudando você. Vai devagarzinho transformando você. Então, eu acredito que o 5S ele é uma ferramenta que ajuda, principalmente, a gente a ter mudança. Interna, né? Internamente. Perfeito. E eu acredito que isso é o mais importante, porque quando a gente leva para o âmbito profissional, muitas vezes a gente fica com a visão, não, vou estar aqui, vou aprender isso aqui para estar na Miriri. Não. As ferramentas que a gente está contribuindo para que o colaborador aprenda na Miriri é uma ferramenta que, independente de onde você esteja, você aplique ela de forma diferenciada. Isso em casa a gente encontra muito e pode aplicar muito essa ferramenta, Sim, né? sim. No nosso dia a dia. Mas a gente pode falar ao pessoal, né? Claro, todo mundo sabe o que significa os 5S, mas a gente pode também reforçar aqui, né? Os 5S são 5 sensos, né? os 5 sensos, mas que são em japonês, né? Sim. Que são S's em japonês, né? O sei, ketsu, nananã. Eu quero que você fale sobre cada um deles. Pronto. Eu acredito que para introduzir um pouquinho, eu vou falar um pouquinho da semana da UGB. Eu vim até com a fardinha hoje para mostrar a vocês a importância da semana da UGB para a gente, que a temática foi Programa 5S, disciplina que gera resultado, né? Isso, vocês enfatizaram a ferramenta na semana... Na semana da UGB. A gente tem, uma vez ao ano, uma semana dedicada à UGB, a tratar sobre todas as ferramentas de gestão que a gente trata na UGB. E a temática desse ano foi voltada ao 5S. E por que disciplina? Porque sem os outros sensos, a gente não consegue ter a disciplina. Quer dizer, desculpa, sem a disciplina, a gente não consegue ter os outros sensos, né? E aí a gente começou iniciando com o senso da utilização. A gente fez a identificação de uns adesivos onde mostrava o que é para descarte, o que é para manutenção, ou o que é para doação. E vamos começar o primeiro senso com o senso da utilização. O que para mim hoje é útil e o que não é. Então, vamos levantar o primeiro ponto. Então, cada dia da semana, a gente foi trabalhando um senso diferente. Que S é esse? Esse é o senso em japonês, eu não sei. É seiketsu, porque tem os S's lá, né? S's. Mas a utilização seria o primeiro senso a ser utilizado. Que realmente é a primeira ação que deve ser feita nesse momento, né, da implantação da ferramenta. Isso, a gente costuma chamar de dia da bermuda, que é onde eu vou pegar, parar e olhar tudo, né? O dia realmente de mãos à obra. Sim. Aí a gente pediu para que o pessoal fez um projetozinho, para que o pessoal tirasse 10 minutinhos, 10 segundos, vou olhar aqui, será que esse copo para mim hoje é útil ou não é? Beleza, identifiquei o que seria útil e o que não seria. Partiu para
Segundo dia, vamos fazer a organização. Vamos organizar agora a nossa mesa? Vamos organizar nosso setor? Então, cada dia foi um censo. No dia seguinte, foi o censo da limpeza. Então, vamos dar uma geral no ambiente, tirar teia de aranha, tirar o que for. E fez a limpeza do ambiente, mostrando um ambiente mais limpo. Certo. No quarto dia, a gente foi para o censo da padronização. Vamos verificar aqui o que tem no meio ambiente que precisa ser identificado, para ser mais fácil de quem está chegando conseguir identificar, utilizar, seja não perder tempo, né? Isso, seja na procura, seja uma ferramenta. Isso vai ajudar qualquer pessoa que chegar no ambiente, ele vai conseguir identificar, pegou, colocou no mesmo lugar e fica fácil para a gente administrar. E outra coisa que a gente às vezes passa despercebido, né? Não é só a parte física, mas os nossos documentos de computador precisam também de uma organização correta, para que quando eu precise de algum documento necessário, eu já saiba onde ele esteja, né? Tenha uma sequência lógica. Né? Então, isso às vezes foge um pouquinho, né, Janaína? Não sei se você sente isso. Mas às vezes o pessoal esquece da parte do que está ali nas redes, do que está ali nas pastas. A gente pensa em papel, né? Exato. No mas físico, no palpável. Digital, a gente normalmente falha. Cada um vai construindo sua pasta de um jeito e existe uma padronização para tudo, né? Aí esse foi o momento da gente padronizar. Certo. Primeiro utilização, depois limpeza e aí organização e limpeza que fica ali, né? E por fim, assim, entre aspas, porque tem muita coisa depois, a padronização, né? Identificação. Então, esse foi o terceiro dia, é isso? Ou o quarto? Quarto dia. E no último dia a gente encerrou com a disciplina. Desde o início a gente pediu para que o pessoal mostrasse foto de antes e depois, que era para ver a evolução dos ambientes. Isso é muito importante, fotos do antes e depois, até para ficar um padrão, né? Isso, até para ver, Jana, visível, exato. Identificar, né? Se toda a área tiver um padrão de como deve ser aquela área, isso também ajuda muito. E colocar numa gestão à vista, cada salinha ter seu quadrinho de gestão à vista, que é outra ferramenta de qualidade, é outra ferramenta de gestão, porque gestão à vista é muito bom. Então, cada área vai ter seu padrão, tem que estar assim. Porque em qualquer momento que estiver fora, a pessoa olhou, e identifica que está precisando de ajustar, né? Isso. Esse foi o quinto dia. Aí a gente terminou com a disciplina. Sim. Porém, enfatizando que a disciplina, ela é trabalho constante. Diário. Existe uma constância para que a disciplina ela seja realmente aplicável 100%, né? Então, a gente finalizou a semana da UGB focando na disciplina. Durante a semana, a gente teve oficinas com o pessoal do Senac, contribuiu para o treinamento, né? Mas aí, na disciplina, a gente está com a disciplina falando sempre agora, porque a gente sempre finaliza o ano, mas a gente sempre deixa uma palavrinha-chave para o ano. E esse ano foi o ano da disciplina. O ano que vem a gente vai ter outra palavra para ser trabalhada e fortalecendo cada vez mais o nosso sistema de gestão. Entendi. Então, a UGB seria qual essa sigla, como é que Unidade Gerencial Básica, certo? Que você disse que são várias UGBs dentro da Miriri. É como se fosse cada uma fosse célula, uma Miriri. Células diferentes. Isso. E aí você trabalhou as UGBs, o momento da semana é para todas. Isso. Mas aí existe no final algum momento que você unifica essas informações, né, faz um fechamento geral. Como é essa comunicação sua com as UGBs? Na realidade, existem... A UGB, ela tem a reunião, tem seu representante. Isso, é um dono, vamos dizer assim, né? Exato. Daquela área. Tem o responsável, tem o líder, que a gente chama de líder apoiador, que é aquela pessoa que está para apoiar. O líder ele não é operação, o líder é apoiador. Né? A UGB, ela tem sugestões, a gente tem um sistema de sugestão. O 5S, o sistema de sugestão, para o nosso sistema, ele é a base. Então, quando a gente fala do sistema de sugestão, a gente está dando vez e voz para que o colaborador possa opinar e melhorar suas atividades. A gente tem os indicadores que são voltados para cada atividade. Então, a gente gerencia como é que está o resultado de cada UGB através dos indicadores. A gente tem as auditorias de 5S que contribuem para que o resultado dele também melhore ou piore, dependendo da evidência que seja identificada pelo auditor.
né? E aí, o fechamento a gente faz mensal. Cada mês eu faço fechamento da auditoria gerencial, que são estruturas que gerenciam a UGB. Então, eu estou no processo exatamente nessa semana de fechar o mês que passou, tanto para o 5S quanto para a auditoria gerencial. Eu faço o fechamento do mês e cada UGB ela é identificada através de um nível. Aí isso contribui para a gente identificar como é que está o resultado daquela UGB e ela trabalhar para que no mês seguinte ela possa evoluir. Porque pelo que eu estou entendendo também, Jana, a UGB ela não é só 5S. Não. Né? Tem outros indicadores, tem outros pontos que você avalia. E você acaba sendo a pessoa que gerencia todas elas, é isso? Isso. Beleza. E aí, o 5S é uma ferramenta que você observou, simples de usar, né? Simples de fazer e de implementar, que auxilia nessa gestão contínua, de melhoria contínua. Claro, com base nos 5S que a gente conhece, né? A limpeza, a limpeza e organização, a utilização, a padronização, né? Essas três, a gente pode já iniciar com elas, assim, é o prático. Sim. A disciplina, ela vem ali para a gente está sempre falando desse assunto, né? Está nos quadros de aviso, está na gestão à vista, para o pessoal incutir isso, né? Regularmente. Mas uma coisa que também é muito importante, que eu acho que você vai concordar comigo, são as auditorias. Certo. Né? Como é que elas foram feitas nessa implementação? Porque, pelo que eu entendi, você, esse ano, né, na semana da UGB, você quis enfatizar 5S. Isso. Tá? Então, acho que casa muito com esse momento, né? A gente está gravando esse episódio e tá falando desse assunto num momento muito propício para Miriri. Exato. Especificamente. Mas isso é uma coisa que já vem sendo implementada. Não é? Há quantos anos o 5S realmente começou, né, esses 7 anos que você falou, com o início da gestão, do sistema de gestão de vocês, ou não? Ele veio depois? Na realidade, o 5S, ele foi implementado, eu acredito que em 92, 95. Então, foi antes do sistema de gestão? Foi o primeiro momento. Só que aí ele não teve o acompanhamento. Que eu acredito que o que fortalece muito para que qualquer ferramenta que seja implantada numa empresa, primeiramente, é o nível de diretoria alta direção, exatamente. Eu acreditando isso é que fundamental, né, Janaína? Ela vai ser essencial para a minha empresa, né? Isso fortalece a ferramenta ter uma durabilidade maior. Então, ela foi implantada nesse período, eu não lembro exatamente um ano, mas é por volta de 90 e alguma coisa. Entendi. Teve uma contribuição de uma empresa terceirizada, que fez aí treinamentos com as lideranças e tal, aí aplicou-se, e desde então ouviu-se falar de 5S nesse período. O 5S já está na Miriri há muitos anos. Porém, o 5S apagou. Foram mudando colaboradores, gestores, direção da empresa, e o 5S foi se apagando. Com a implantação do sistema de gestão da gente, o 5S ele veio como ferramenta para contribuir e fortalecer. Eu acredito que não há 7 anos, mas há 6 anos e alguns meses, porque a gente foi implantando ferramentas aos poucos. Né? No início, a gente quando implantou o 5S, foi o processo de construção de checklist. Então, cada gerência... Que é fundamental. Para a gente fazer as auditorias, tem que ter um checklistzinho aí, né? Para acompanhar. Exato. Aí, cada gerência, ela determinou alguns colaboradores, que seriam os auditores, e foram se construindo os checklists de cada ambiente. Então, quando a gente costuma falar da Miriri, a gente fala do setor agrícola, administrativo e industrial. E foi percebendo que o 5S precisava de mais engajamento, porque ele tem aquele período de sobe e desce. Vamos fazer o seguinte, vamos, como a gente trabalha com a melhoria contínua, vamos melhorar um pouquinho a questão do 5S. E, em vez de ser indicação de gerência, a gente abriu para que os colaboradores se disponibilizassem para participar de um treinamento. Então, em vez de ser indicação, seria realmente força de vontade. Aí a gente aplicou treinamento internamente,
fez a aplicação de treinamentos para a comissão de 5S. Para saber conceitos, né? Aquela parte inicial, o que são os 5S, como é que ia funcionar o programa. E muito pelo perfil do auditor. Porque ali o auditor, quando a gente fala muito de auditoria interna, a gente está falando, às vezes, por falta de conhecimento, por não entender um pouquinho o que é que uma auditoria interna pode ajudar e contribuir com a empresa, ela está ali para ajudar o colaborador a enxergar melhor seu ambiente. Que é muito mais fácil eu que estou de fora analisar seu ambiente do que você estar ali todos os dias na rotina. Até porque é conflito de interesse, né? Um auditor, ele nunca pode trabalhar naquela área ali. Ele tem que estar sempre olhando para uma outra área, até porque para não ter aquele conflito. Porque se você audita a sua própria área, pode ser que você caia naquela premissa de que, né, eu quero que minha área sempre esteja com boas notas, né? Então, para não haver conflito de interesse, isso é uma boa prática, todos os auditores auditarem outras áreas, né, que não a sua. Aí, quando iniciou-se, não, era direcionado, né? Quem é da indústria, audita indústria, administração e agrícola. Isso. Aí, o primeiro momento que a gente fez foi quem tivesse certificado, independente da área que atuasse, ele ia auditar outro ambiente. Perfeito. Então, é feito sorteio através das áreas, a gente construiu blocos com cada área para facilitar até na hora dos sorteios. Porém, a gente viu que ficou complicado, porque a Meriri tem a logística do campo. Isso, é um pouco mais distante, né? Aí, vamos fazer o seguinte, quem for do agrícola, audita a parte agrícola, porque normalmente quem já é do agrícola tem transporte, é mais fácil a questão de transporte. Para logística, já conhece melhor a área do campo. E quem for da indústria e da administração, ele vai auditar todos os ambientes da sede. Rodou bem e a gente está sempre no processo de reciclagem de auditor. O auditor não pôde participar mais, ele se desvincula e a gente faz nova seleção, treinamento, faz reciclagem e a gente está no processo de reciclagem de auditor. Então, o auditor, ele passa também pela auditoria, que é exatamente o que eu vou fechar agora. Ele tem 10 critérios para que a gente possa realmente verificar se ele cumpriu, né, para poder receber o benefício ou não. É uma forma de gratificar um trabalho extra que o auditor de 5S tem. Perfeito, perfeito. E ele ter essa atenção, esse apreço, essa vontade de fazer e também de puxar as pessoas para isso, né? Perfeito, muito boa ideia de gratificar por isso, né? E como é que você, por exemplo, hoje você tem uma equipe de auditores, né? Para fazer essas auditorias acontecerem mensalmente. É mensalmente que você faz essa auditoria? Depende do ambiente. A gente distribuiu, dependendo da logística do ambiente, em auditorias semanais, mensais, quinzenais e mensais. Aí, se for um ambiente, tipo o ambiente que a gente está aqui, ele seria um ambiente mais apropriado para um mensal. Mensal, Aí, a gente vai dependendo da área que ele esteja atuando, aí se enquadra a periodicidade das auditorias. E aí, hoje, você, depois que os auditores fazem as auditorias, você compila todas elas. Eu faço a checagem. Você faz a checagem. Eu acho que você... Como é que você faz para disseminar essas informações no âmbito de chão de fábrica, de todos os níveis, né? Liderança e alta direção. Hoje, como é que você faz essa disseminação de informação? Da informação. Existe uma reunião que a gente chama reunião de resultados. Faz pouco tempo que está formalizada mesmo, então a gente iniciou esse ano. Eu acredito que abril para maio, não estou lembrado exatamente o mês, mas aí a gente está formalizando, sempre tratando com as lideranças das áreas e gerências, esses pontos vinculados tanto ao 5S quanto às outras ferramentas. E cada UGB ela é gerada e visualiza como é que está o checklist da auditoria. Então, se eu auditar seu ambiente, via sistema você consegue acompanhar tudo, todos os itens que foram verificados e todas as observações que vocês precisam para criar o plano de ação de vocês. Isso, é outra coisa muito importante, né? Se você tem um 5S, né? Eu digo você, porque se você está do outro lado e busca implementar um sistema como esse, uma ferramenta como a 5S, tem as auditorias, beleza, que você faz numa frequência definida e vocês hoje fazem a cada semanal, quinzenal e mensal, conforme cada área, mas
o que gera-se dessas auditorias precisam ser tratadas. Sim. De não conformidades, porque tem que estar em algum lugar sendo gerenciado. Isso. E como é que funciona isso? Existe um plano de ação geral que você vai cobrando a cada dono, né? E como é a execução? Quais os desafios maiores, Jana, que você observa? Porque eu acho que aí é o ponto mais difícil também, né? São alguns pontos estruturais que precisam de custo, investimento. A gente... dependendo do plano de ação, tem ações que a gente consegue resolver. Sim, às vezes são comportamentais, né? São coisas simples. Isso. Tem alguns que tem uma demora maior, porque vai para... Dependendo de outro setor, a gente traz a demanda para outro setor. Aí vai muito para as atividades. Por exemplo, vamos citar que seja algo estrutural. Aí fica da responsabilidade das UGBs de construção civil, marcenaria, o que seja... acrescentar nas atividades dele para fazer esse acompanhamento. E como é que a gente faz? A gente sempre orienta para que o plano de ação ele permaneça sempre atualizado. Então, se uma auditoria chegar lá e seu plano de ação, por mais que você destaque lá que aquela atividade está lá, a ação para ser executada por tal setor, por tal UGB, que ela esteja atualizada. Então, a gente acompanha o status da auditoria, do plano de ação. Se, de repente, ele estiver atualizado, estiver no prazo, aquele ambiente não é penalizado. Mas, se o plano de ação estiver lá e já estiver vencido, não foi executado a ação, aí a auditoria penaliza ele. E como é que você faz para... Tem um plano de ação geral ou cada UGB... Cada um gerencia a sua. Entendi. Você não acha que isso sai da sua, do seu controle, não? Porque o objetivo é exatamente que cada UGB gerencie... Seja autônoma. Exato. Entendi. E o acompanhamento, exatamente, a gente faz por cada gestor. Então, hoje, se a gente for calcular o UGB que a gente tem dentro da Meriri, a gente vai ter cerca, dependendo do período, de 200 e poucas UGBs. Nossa. Então, é mais fácil eu trabalhar com a liderança da UGB do que trabalhar com a UGB. Quando a gente trata a liderança são menos. Então, e a liderança pode ter várias UGBs. E a liderança pode ter várias UGBs. E aquele líder que tem várias UGBs é que vai ficar responsável por aqueles planos. Exato. E como é que você faz para gerenciar? Aí você vai, é mais fácil para você, claro, ir no líder. Sim. E aí você faz esse gerenciamento. Vamos ver o plano de ação, você faz um encontro com eles regularmente. Isso, o encontro é mensal e a gente tem a tratativa através do plano de ação dele. Certo. Então, o resultado dele eu levo e trato com eles e o plano de ação ele desenvolve com base em resultados que são gerados pela UGB ou resultados que são gerados pela atuação do gestor mesmo da área. Perfeito, perfeito. É muito bom a gente destrinchar essas coisas por conta, para as pessoas entenderem, né? Qual a melhor forma de fazer, né? Sei que cada empresa e cada corporação tem suas peculiaridades, mas a gente está trazendo aqui o caso da Meriri, que é uma referência na área de 5S, né? Para que dê aí uma luz para quem está ali do outro lado, né? E esteja com essas dificuldades. Como é que eu vou fazer para gerenciar o plano, né? Lá na FIC, a gente tem um plano de ação geral, né? Claro que é uma empresa muito menor do que a Meriri em termos de quantidade de funcionários. Então, hoje a gente consegue concentrar todas as ações e as não conformidades geradas nas nossas auditorias de 5S justamente com o plano de ação geral da FIC. Né? Então, vai tudo para lá. E aí, a gente vai na reunião de apresentação dos resultados de cada área, né? Aí as meninas apresentam e a gente fica sabendo dessa forma. Porque também depende muito do tamanho da empresa. Isso. Hoje a Meriri tem 2.000 e poucos colaboradores. Então, exatamente, a UGB trouxe isso para facilitar. Perfeito, perfeito. Então, falar um pouquinho de cada uma dessas UGBs é muito bom, porque também é uma forma de mostrar às pessoas que estão do outro lado, né, as diversas formas de gerenciamento, de sistema de gestão, de como facilitar para cada um dos que estão nos assistindo ou nos escutando. Né? Porque esse é o grande objetivo, a gente trazer esses cases de sucesso, né, esses momentos e esses pontos, essas ideias, esses insights, que possam fazer sentido para quem está lá do outro lado. Né? Então, hoje, até agora, a gente falou muito, né? Falou aqui desse passo a passo,
aproveitou a semana, né, das UGBs lá na Miriri. E como é que ele fez, assim, intensificou, né, esse assunto na semana, mas já é uma coisa que vocês implementam há muitos anos. Mas como foi feito isso na semana de vocês? E aí, esse passo a passo de implementação é muito importante, porque, por mais que esteja essa semana, mas eu acho que dá um norte, né, Jana, de como deve ser o começo de uma implementação de ferramenta de 5S. Né? Começar pela utilização, depois pela limpeza e organização do ambiente, padronizar, e aí vem a questão da disciplina. Né? Tem outro S que fica muito no... E eu queria que a gente falasse um pouquinho, né? Que fica naquela dúvida se é saúde do colaborador, né? Não tem um dos S que trata sobre esse assunto? Na realidade, é o da padronização, né? Ele tá dentro. Entendi. Ele é voltado tanto para a padronização de ambiente como para a padronização da segurança e saúde, né? E quando a gente fala da padronização de segurança e saúde, eu estou induzindo o colaborador a usar o EPI de forma correta, eu estou induzindo o colaborador a caminhar na rota de segurança. Né? Então, eu estou orientando para que o colaborador ele siga um padrão e, se fugir do padrão, corre o risco de ter problemas relacionados à saúde, à ergonomia. Então, se eu sentei direitinho, eu estou seguindo o padrão relacionado à minha forma de sentar, né? A postura. E é exatamente ele que vai conduzir a gente a ter aquela... Corretamente, exatamente. Perfeito. Então, Jana, existe mais alguma coisa nos 5S, né, no conceito, né, que você acha? Porque a gente tem que... Por que isso é tão importante para empresas hoje? O que é que você acha nesse sentido? Né? Por que o 5S é uma ferramenta tão essencial? O 5S, na realidade, ele contribui para que a gente tenha uma produção, uma produtividade melhor, né? Então, a partir do momento que eu começo a organizar minhas ferramentas, a partir do momento, vou voltar aqui para a parte industrial da gente, que a Miriri a empresa é uma usina, né? Então, a gente trabalha com cana-de-açúcar. A gente tem um 5S voltado desde o início lá no campo. Na aplicação de algum produto, até na organização da cana, no corte da cana, seja ele manual, seja ele mecanizado. Na organização da cana nas julietas, no transporte da cana. Então, quando eu começo a pensar nesses detalhes, eu começo a aumentar, né, o resultado da empresa. Porque a gente sabe que quanto tem menos mais desperdício também. Quanto mais cana a gente perder no processo, no transporte, já que a logística da gente, dependendo de onde esteja vindo a cana, ela é muito longe. Então, se eu perder cana nesse processo todinho, quando chegar lá na produção, eu vou estar perdendo o resultado, né? Então, a gente já trabalha aí a produção. Eu estou melhorando a produtividade. Se eu começo a ver vazamentos no meu processo e fazer manutenção para que aquilo não ocorra, eu já estou contribuindo também para não ter perda no resultado da gente, né? E isso é o 5S, porque se eu tiver um equipamento que está com vazamento, ele precisa de manutenção. Então, eu preciso identificar aquilo, eu preciso fazer a manutenção dele para que isso não me prejudique meu resultado. Eu acredito que se a gente pensar em detalhes voltados no processo para uma empresa, no fim, a gente consegue ter um resultado muito maior. E isso contribui com o colaborador. Se eu tenho a organização das minhas ferramentas, se eu pego uma logística por exemplo, a gente estava com o motorista da empresa. Se ele pega uma logística na programação dele de transporte, ele vai economizar combustível. Sim. Da mesma forma que o motorista do caminhão canavieiro. Se ele sabe caminhar dentro das fazendas, ele vai ter uma economia de combustível. E a gente sabe que combustível é uma das cifras mais altas que a gente tem, né? Então, são detalhes que acabam contribuindo para que a gente pense, o 5S realmente ele pode contribuir para que minha empresa melhore. E veja como é amplo, né? É padronização dos processos que você falou, quando ele sabe a forma correta de colocar a cana naquele espaço, e aí, enfim, tem toda essa, né, padroniza cada etapa, está dentro do 5S, né? E aí você gerencia isso nas suas UGBs. Além dessa questão de padronização, né, limpeza e organização é fundamental. Sem dúvida. Principalmente para uma empresa que está fabricando alimento também. Exato. A gente está no processo agora, né,
de fazer os pacotinhos de açúcar de 1 quilo. E a gente tem um BPF muito forte, né? Que é as boas práticas de fabricação, acompanhando de perto todo o nosso processo, porque a gente precisa que o nosso produto seja de alta qualidade. Então, para quem vai estar consumindo, a gente não vai querer consumir como é um produto novo, né? Então, assim, é novo para Miriri, mas no mercado não é. A gente precisa ter o nosso diferencial. Exato. O nosso Porque não tem muitas diferencial, diferenças entre as marcas, né? Não. É basicamente preço. Porque Exato. as empresas precisam, podem, né? Isso já entrando em outro âmbito, que é a parte de marketing. O que é que ela tem de diferencial, né? Isso. O enxofre controlado de forma diferenciada, Exato. enfim, as coisas que cada usina tem que entender e que implementar para trazer em benefício próprio, né? Para o seu marketing, né? Em pessoal, assim, individual de cada usina. Mas perfeito, Jana. E a gente geralmente, né? Você falou muito bem dessa parte da importância da ferramenta de 5S para processos industriais, para as empresas, né? A questão da padronização, da diminuição do desperdício. Isso. Né? É isso aí, esse é o grande objetivo, né? Então, como a gente fechou aqui esse pensamento, né? A gente sempre dá um break para a gente falar um pouquinho da FIC, que é a grande financiadora, né, do Conversa de Qualidade. É uma empresa de higienização profissional, né, que traz produtos diferenciados, mas não só isso. Toda a assessoria, todo esse conhecimento técnico envolvido com higienização, a gente assessora, a gente não diz como é, a gente pega na mão do cliente e faz junto com ele. Né? Isso é muito diferenciado. Então, esses episódios, né, e todos os outros são uma iniciativa da gente, né? A gente gosta de construir qualidade, de construir essa conexão entre as pessoas, entre os profissionais e trazer boas ideias, bons insights aqui, que também façam sentido para quem está lá fora, né? E é por isso que criamos esse espaço, né? Um espaço de diálogo entre profissionais, como eu falei, que vivem o dia a dia da indústria e transformam esse movimento, transformam esse dia a dia. E estão nos bastidores, muitas vezes não conhecidos. Trazer esse pessoal da qualidade para aqui e falar mais sobre isso nas nossas redes, né? Porque hoje a internet está tão poluída com tanta banalidade que as pessoas técnicas como você, como tantos outros bons profissionais, precisam falar de como é o dia a dia das grandes empresas, que tem gente qualificada, que tem gente boa ali por trás, né? Isso, eu acho que a gente precisa fomentar mais isso nas redes. E aí a gente pedir para o pessoal, né, se inscrever no canal do YouTube, né? Curtir, compartilhar aí o que é que a gente está divulgando, essas conversas, para uma pessoa que está ali perto de você, no mesmo setor que você, que gosta desse assunto, e aí vai e compartilha. Né? E nos comentários, até trazer novas ideias. Sim. Quais outros pontos que a gente pode trazer aqui e conversar aqui. Né? Então, a cada 15 dias, a gente vai postando um novo episódio do Conversa de Qualidade. Então, é assim que funciona, né? o nosso podcast e esse momento de compartilhamento, né? Compartilhamento, Jana. Então, voltando, agora uma coisa que eu queria aprofundar contigo aqui nesse segundo bloco é as auditorias da Bom Sucro, que Sim. são muito disseminadas nas usinas, né? Como é que você acha que o 5S, que essa ferramenta de 5S, ela pode ajudar as empresas, as usinas da região, que todas elas precisam ter essa certificação, né, Jana? Como é que o 5S ajuda vocês na implementação e na permanência da Bom Sucro lá na Miriri? A gente está certificado, né, Bom Sucro. Sim. A gente passou pelo processo há pouco Parabéns tempo. Parabéns por isso, porque é uma auditoria bem pesadinha, né? Sim. E, na realidade, o 5S, ele ajuda exatamente até na padronização da alimentação de resultados, né? Então, a gente fez a auditoria da gente interna com o comitê. A gente tem um comitê relacionado aos dados da Bom Sucro. E até os dados que eu preciso estar alimentando para apresentar, eu preciso ter aquela disciplina de estar alimentando as informações, de estar checando as informações, né? E a questão de orientação dos DPI são dados importantes, né? Que a gente precisa estar acompanhando. A questão de medição, porque, assim, quando a Bom Sucro chegou para a gente,
a gente já tinha uma estrutura, porque o sistema de gestão da gente, ele já é bem robusto de várias ferramentas. E né? de muitos anos, né? Então, assim, inicialmente para a gente não teve tanto impacto. Por quê? Porque a gente já trabalhava com indicadores, a gente já trabalhava com o próprio 5S, né? A gente trabalha com os colaboradores. Então, assim, eu dou vez e voz aos colaboradores. É fácil de eu lidar com o colaborador. Então, você pode chegar para qualquer colaborador dentro da empresa que ele vai saber quem é o nosso diretor da empresa. Que hoje é muito difícil você estar numa empresa porte Miriri e você conhecer o dono da empresa, né, o diretor da empresa. E ter acesso, né? Ter acesso a ele. Então, isso, de certa forma, contribui para a gente. Então, são pontos que a Bonsucro acompanha, como é que é o comportamento da empresa. Questão mais de cultura também, né, Jana? Exato. Então, para a gente, claro que é difícil ter que se adaptar a uma certificadora, né, uma certificação a nível Bonsucro, mas a gente conseguiu, de certa forma, mais leve, porque a gente já trabalha, já é algo que está realmente dentro da Miriri. É algo que a gente vem cultivando diariamente, sendo falado diariamente sobre as ferramentas que a gente utiliza. Perfeito. E dentro da Bonsucro, então, você passa todas essas etapas de forma mais palpável. O que é que você apresenta que relacionado a 5S? Não sei se você apresenta, enfim, os planos de ação feitos. Sim, né? Porque para ele é muito importante saber. O auditor precisa, beleza, você faz uma auditoria numa frequência tal, mas como é que está sendo o tratamento dessa? A gente faz a apresentação de planos de ação. Caso tenha alguma não conformidade com eles, a gente também cria plano de ação. Tem um momento para fazer, o período para fazer as checagens, os ajustes que precisam, né? Eu acredito que um dos pontos importantes que a Bonsucro traz na auditoria é o que normalmente o auditor de 5S ele acompanha. Né? É o uso do EPRI correto. A gente tem uns técnicos de segurança que contribuem para esse acompanhamento e orientação do uso de EPI, mas a gente está falando da questão de segurança. Então, o auditor ele acompanha. É um processo visitando no campo as turmas de corte, turmas de irrigação que utilizam áreas de vivência, onde legalmente, por lei, é obrigatório que eles tenham uma área de vivência, tenham um banheiro, tenham uma estrutura para que eles possam ter a alimentação dele, as necessidades, né, de forma minimamente humanizada. Exato. Né? Então, assim, a auditoria de 5S, ela contribui porque ela faz um acompanhamento periódico. Já desses pontos, né, que estão no radar da Bonsucro. E já contribui até para o próprio Ministério do Trabalho, né? Sim. Porque é uma exigência dele. Então, se tem alguma não conformidade, é orientado. Então, aquela UGB, ela vai ter que fazer todo o direcionamento e utilizar da forma correta. Porque a gente sabe que a disciplina é mais difícil, né? Então, na auditoria de 5S que a gente consegue ir contribuindo para que a disciplina ela possa existir. Uhum. Eu vejo que você está muito forte a questão do EPI, né, da segurança, lá na parte de padronização. Mas no pilar de limpeza, o que é que você tem visto de diferenciado que vocês estão fazendo para que mantenha porque como vocês estão agora, né, fabricando alimentos, não é só álcool. Isso. O alimento ele tem suas peculiaridades e precisa de um nível de higienização maior, de uma cultura né, me corrija se eu estiver errada. E aí, como é que vocês estão fazendo com esse pilar limpeza? Assim, se tem alguma coisa diferente que vocês estão fazendo, Jana? Eu acredito que assim, qualquer pessoa que visita Miriri, quando acessa o pátio industrial, nota ele já é diferente de outras empresas, caso você tenha visitado. Porque como a gente trabalha, como mencionei anteriormente, a gente trabalha com a cana. E a gente tem um cuidado de não derrubar a cana no processo, no transporte. Primeiro então, fica feio, né? Primeiro acesso que você tem, você já acha estranho. Oxe, que é uma usina, não vejo nenhuma cana espalhada no meio do pátio. Daí você já tira. Então, nossa limpeza já começa a partir do portão de entrada do pátio industrial. E quando a gente vai exatamente de acesso às áreas que são mais delicadas, exatamente no processo do açúcar, a exigência é muito maior. Vai só aumentando, né? Exato. Porque ali vai começando mais a exigência ser maior devido à questão do processo produtivo
tá mais envolvido com o alimento, tá se caracterizando mais com o alimento, Isso, né? isso. A partir de qual etapa é mais crítico? A gente tem as divisões de setores, Sim. né? Então, nossa empresa é dividida por setores. Nosso setor 1, ele está muito atribuído ao primeiro acesso. Aquela recepção. Que tem a parte do laboratório. Então, você já acessa o nosso laboratório e percebe nele diferença. Então, nosso laboratório ele é todo padronizado. Nosso laboratório ele é todo branquinho. Então, é mais fácil identificar se tem alguma coisa fora do lugar. Sujeiras e tudo. Nosso laboratório ele trabalha com análises do processo produtivo, né? Então, a gente verifica fermento, a gente verifica a parte da própria cana, como é que está o caldo de cana, faz análises do nosso açúcar para verificar como é que está a cor do nosso açúcar, e ele precisa estar 100% limpo. Então, nossa bancada, você não vê, sempre tem o processo de limpeza, porque como a gente fala do açúcar, o açúcar quando tem contato com a água, ele normalmente já fica pegajoso, né? Aí a gente vai seguindo os processos para cada setor. Quando a gente pega para esse processo principal, que é o processo, as áreas voltadas à fabricação de açúcar e o armazém de açúcar, a nossa exigência é muito maior. Porque, como eu mencionei, o açúcar, quando ele tem contato com a água, ele já deixa um ambiente mais melado, mais, né, pegajoso. E sempre tem a manutenção para lavar, para limpar. E agora você vai estar contribuindo com a gente, né, com os produtos da FIC, contribuindo para o nosso armazém, exatamente por conta dessas áreas. É difícil a limpeza. Às vezes incrusta mais, né? Exato. E aí, foi isso que eu vi com a Elaine, né? A gente tenta justamente buscar opções mais eficientes e rápidas, porque tudo é para ontem, né? Isso. E a gente precisa de agilidade na limpeza, na higienização, para conseguir manter aquele padrão de uma indústria de alimentos, né? Independente da gente fazer pacote pequeno ou pacote grande de 50 quilos, nossos pacotes de açúcar eles precisam estar limpos. A gente trabalha num ambiente que ele é aberto, né? Então a estrada é de barro, como é aberto, existe muita poeira. Então, a gente está sempre mantendo limpo, organizado, para quando a gente for entregar ao nosso cliente, não tenha questionamentos deles com relação à limpeza dos produtos, né? Uhum. Então, a gente tem todo esse cuidado. Tem a equipe que faz o processo, e essa equipe que faz o processo exatamente já tenta manter cada sacaria limpa. Uhum. Jana, a gente falou, assim, muito bom, legal, com relação a essa parte dos cinco S's mesmo, né? Em cada uma etapa. Falamos de auditorias, que é importante para a gente manter a frequência. Uhum. Porque se não tem auditoria, não tem como a gente medir. Exato. Se a coisa está melhorando, se a coisa está piorando, então, e tem que monitorar isso. Aí você falou das auditorias e dos planos de ação, né? Isso. Além desses pontos, né? Teria algum ponto que você queria trazer aqui para o nosso momento importante nesse processo de 5S? Ou não, Rose, é isso mesmo, é esse o métier, é esse o passo a passo e o nosso dia a dia. Tem alguma outra coisa que você acha importante sobre 5S? Sobre esse processo? Eu acredito que seja isso. Eu acho que é a gente tentar manter viva a ferramenta. E uma coisa que eu queria perguntar a você, agora que veio novamente na memória, com relação a essa disciplina, o que é que você faz hoje? Porque tem as auditorias, tem... Isso. O que é que você faz? Tem palestras, tudo bem, e treinamentos para quem está chegando novato na equipe, né? Nos auditores e quem vai fazer aquelas auditorias. Mas você tem algum momento ao longo do ano que você incentiva e reforça esses conceitos? Como eu tinha mencionado anteriormente, a gente tem a SL, né? Que é a Educação Continuada de Líderes. Uhum. Então, assim, é mais fácil a gente treinar os líderes para que eles sejam os multiplicadores das informações. Então, mensalmente, a gente tem encontro com eles voltados a treinamentos e tem a reunião que é voltada ao resultado. A gente tem 2 momentos com as lideranças. E nos treinamentos é onde a gente aplica mais as ferramentas, que é para que elas possam ser apoiadoras das UGBs. Até porque, como eu disse, a gente tem 2.100 colaboradores em média, mais ou menos, e a gente ter que lidar com todos é muito amplo. Então, é mais fácil eu orientar a liderança para que ela possa estar orientando a equipe dela. Mas hoje, em chão de fábrica, você tem algum momento ao longo do ano, pode ser até na semana do...
direcionado mesmo é na semana da UGB, porque a gente vai em encontro às UGBs. Então, tem aquele momento de conversa, de orientação. Estamos na safra agora, né? Estamos na safra. Sei, tá. É mais difícil uma parada geral com todo mundo. E mesmo que seja período de preparação, de entre safra, fica complicado porque é o período que a gente precisa deixar a empresa e também não está todo mundo, né? Porque E não vai estar todo mundo, porque como a gente tem esse ciclo, mas a orientação é o acompanhamento exatamente das reuniões da UGB, porque cada UGB faz sua reunião. Ela segue uma atazinha de reunião onde tem um dos pontos para ser tratado, é o próprio 5S. Perfeito. E o que a gente sempre orienta é que, como a gente tem ambientes que são em comum, então, se aquele ambiente estiver sendo prejudicado, essa nota vai para mim e vai para você. Ou seja, eu tenho totalmente o direito de chegar para você e cobrar, orientar você, porque você vai estar me prejudicando. E o 5S da gente também está voltado à parte de produção, da produtividade dos colaboradores no campo. Se o 5S deles estiver ruim, ocasionalmente, isso vai reduzir um pouquinho a produção deles. E vai eles cair não vão querer, né? Exato. E vai cair no final do mês, né? Ele não vai ter aquela contribuição que ele queria, né? Tem uma pergunta aqui bem interessante, eu acho que para fechar mais nosso momento, que eu acho bom a gente falar, né? E aí você dá sua percepção, né? Como pessoa que está à frente disso na Miriri, né? Você acredita que o 5S é uma ferramenta de gestão ou um comportamento organizacional? Ela é os dois, né? Ela é uma ferramenta de gestão, porém, ela contribui 100% para o comportamento. Porque tem a disciplina ali, né? Porque, como eu disse no início, ela é uma ferramenta que me ajuda profissionalmente, mas a partir do momento que eu entendo que é o 5S, que eu acredito no 5S, eu levo isso para a minha vida pessoal. E a partir do momento que eu levo isso para a minha vida pessoal, isso eu estou impactando outras pessoas, porque não vai estar só ali na empresa. Para onde eu for, eu vou estar levando, eu vou estar me preocupando. Então, assim, quando a gente tem um filho, a gente tenta disciplinar ele e orientar ele de alguma forma. E o 5S, ele contribui para que a gente tenha uma visão melhor, né? Às vezes, um guarda-roupa. Normalmente, como somos mulheres, temos mais roupas do que os homens, né? Isso é normal. Acaba que a gente vai comprando mais roupa e chega ao ponto de a gente ter roupa que não usa. Por que a gente não pode utilizar o senso da utilização e verificar se a peça que eu não estou usando mais, ela pode servir para alguém? E de forma constante, não é só uma vez no ano, mas sempre, né? Ter esse senso de utilização em casa. Isso. Né? Ter esse senso de limpeza e padronização. Por que não? Deixar tudo identificado. Eu acho que só ajuda, né? E, no final das contas, ter essa disciplina. E aí vem a última pergunta. Se você pudesse resumir o 5S em uma palavra que represente o maior impacto que ela causa em uma organização, numa empresa, qual seria essa palavra que o 5S representa? Eu acredito que é auditoria com constância, né? Porque, assim, o 5S ele pode existir, mas se eu não estiver auditando com constância, ele realmente não vai mostrar a evolução dele. Como você vai morrer, né? Vai morrer. Então, a auditoria ela é essencial para que o 5S realmente funcione. E, sem dúvida, a direção ela está acreditando na ferramenta, né? Então, a partir do momento que a direção da empresa acredita que aquela ferramenta é essencial para o sucesso da empresa, ela faz com que ferramentas a mais sejam atribuídas a ela, né? Então, a auditoria é uma ferramenta a mais que contribui para o sucesso do 5S. Perfeito, Jana. Eu acho que casou muito bem isso que você está falando com relação à auditoria, né? Porque é a constância que dá, é a disciplina, porque vai colocando isso na cabeça das pessoas e aquilo vai se tornando cultura. E a alta direção precisa estar engajada. A alta direção precisa estar chancelando constantemente isso, para que entre na cultura das pessoas. Entrando na cultura, entra na disciplina e aí a coisa flui, né? A coisa anda, né? Então, eu acho que fechamos muito bem nesse ponto, né? A palavra foi essencial e esse ponto da alta direção também é chave no sucesso do 5S. Porque, como você falou e a gente bem sabe, 5S é muito simples de implementar. Sim.
porém tem que ter a chancela da alta direção para que as pessoas acreditem. Né, Jana? E agora eu quero lhe agradecer, né? Eu que agradeço. Agradecer a sua disponibilidade, o seu conhecimento, um pouquinho do seu tempo aí que vocês destinaram para vir aqui e partilhar com a gente toda essa experiência e esse case de sucesso que tem a Miriri, né? Agradecer quem está do outro lado, quem está nos acompanhando, e espero que vocês gostem do episódio, né? E coloquem outras boas opções de ideias e assuntos para a gente trazer para aqui, né? Jana, pode também finalizar, se você quiser falar alguma coisa para a gente fechar o momento maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, né? Assim, como eu tinha mencionado para vocês, é uma oportunidade, né? Fiquem nervosa, é estranho, diferente, né? Da rotina da gente. Mas, assim, quando é algo que a gente normalmente tá no dia a dia, tá... Faz porque acredita, né, Jana? É mais fácil de ser falado, né? Uhum. Então, eu antes estava treinando, ensaiando com o Tiago, vai avaliando aí, filtrando aí como é que está sendo a minha fala, porque às vezes a gente se empolga tanto e acaba falando besteira. Eu espero que não tenha falado. Não, foi ótimo, foi ótimo. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a Joseana e a Jorge, né, por ter lembrado. Né? São os nossos assessores foram parte essencial, e amigos, né, sim, na construção de muitas coisas na empresa, principalmente na parte de divulgação, né? Que aí a gente tinha a ideia, passava para eles construíram muita coisa, contribuíram muito com a gente. E eles conhecem a empresa da gente, né? Porque já tiveram acesso, você já teve acesso à empresa, então você conhece. E eu espero que a Miriri, por longos e longos anos, seja exemplo, sim, referência em 5S e em outras ferramentas. Obrigada, Jana. Até mais para você e tchau, tchau. Tchau, pessoal.